porquê do fundamento da semente, amém? Porque tudo aquilo que você faz sem entendimento dificilmente te beneficia. Hello? Nós vimos a nossa irmã dizer, eu cheguei lá e não foi uma entrevista, foi uma conversa. Por quê? Porque eu sei o que eu estava a fazer. E quando você sabe em Deus o que você está a fazer, você muito facilmente vai poder ou conseguir encontrar caminhos para vários desbloqueios na jornada da tua vida. Primeiro, caminhos para facilmente aproximar-se de Deus e agradar o coração de Deus. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Então vamos lá, Gálatas capítulo de número 6. Eu peço que o Senhor me ajude no nome de Jesus. Gálatas 6. Alguém falou amém? Obrigado. Gálatas 6, 5. E vocês conhecem muito bem esta passagem. O poder da semente. Nós estaremos falando sobre o princípio da semente e da semeadura. Gálatas 6, 5. Eu vou pedir que quem estiver na Bíblia que seja mesmo célere, porque vamos ler muitas passagens. Porque a ideia é trazer base e fundamento, amém? Nós não queremos chegar aqui e começar a falar assim, você tem que dar dinheiro, você tem... Não. Nós temos que apresentar o que a Bíblia defende para que as pessoas sigam esse princípio com base, amém? Gálatas 6:5, quem já lá está, diga amém. Antes mesmo de avançar, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Os irmãos que participaram do voto, do sacrifício da semana antepassada, tem alguém aqui que participou? Se tiver, levante a mão. 1, 2. Só 2 pessoas estão aqui? Dos que participaram? Só? 3. Não sei como é que vai ser isso. Depois vamos ver uma forma. Mas os 3 vão fazer e depois eu vou ver como é que os outros vão fazer. Gálatas 6:5. Diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, faça o quê? Uau, essa parte é boa. Volta essa parte. Mais uma vez, a igreja lê só essa parte em voz alta. Ok, uma pausa rápida aqui. Alguém aqui é instruído na palavra? Alguém aqui tem sido instruído na palavra? Quem tem sido instruído na palavra, levanta a mão. Ok. Glória a Deus. É só para saber. É só para saber. Esse não é o livro segundo o apóstolo Elcio. Esse é o livro de Deus. Amém? Escrito segundo o apóstolo Paulo. Próximo versículo. Não erreis. Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará. Todo mundo sabe o que é ceifar, não é? O que é ceifar? Colher. O que semeia do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse. Porque a seu tempo colheremos, se não o quê? Houvermos desfalecido. Vamos lá todos juntos mais uma vez esse versículo. 1, 2, 3. E não nos cansemos de fazer o bem. Desfalecido. Podemos voltar para o versículo 6? 6. Isso é rápido, os irmãos. Eu vou ter que trabalhar com assistente de palco hoje para ver que sim. Alguém diga glória a Deus. Vamos lá, eu vou abrir a minha.
Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele vai fazer o quê? Ceifará. Eclesiastes capítulo número 11, versículo número 1. Vamos ler os dois de uma única vez para podermos correr. E se calhar eu trago o contexto. Eclesiastes capítulo do número 11. Eclesiastes capítulo número 11, versículo do número 1. Já todo mundo achou? Diz assim, Eclesiastes 11, 1 ao versículo 6 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o que é que vai acontecer? O acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. Ou seja, porque ele vai ficar com medo, meu Deus, tem vento, vai levar semente. O que é que o autor de Eclesiastes nos quer passar? Nós temos que ser ousados em semear, independentemente das tempestades. Porque às vezes o que se vem um vento forte pode agitar o lugar, o campo onde a semente está, sei o quê? Está a ser lançada. Então o princípio às vezes do agricultor é, quando ele está com a cesta da semente, dizer assim, não vou lançar agora a semente, ou não vou sair com a semente para o campo, porque o vento pode espalhar a minha semente. Só que o que ele está a dizer é que quem observa, paramos em que versículo? 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Hello? Porque às vezes, qual é o princípio aqui? É que nós estamos às vezes a olhar o agricultor no sentido natural, é que nós estamos a olhar às vezes para as nuvens para perceber se vai ter chuva, se não é tempo de chuva, se vai cair chuva, porque nós precisamos às vezes do quê? Da chuva para molhar o nosso solo, para a semente depois fazer o quê? Germinar. Mas o que é que Salomão nos quer ensinar? Não espera a chuva, lança só a tua semente. Porque no versículo anterior ele vai dizer, o que é que ele quer passar no versículo anterior? A chuva virá, mas para a chuva vir, as nuvens precisam estar o quê? Cheias. Hello? Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes o quê? As obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã faz o quê? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde faz o quê? Não retires a tua mão, ou seja, à tarde não para de semear. Porque tu não sabes as sementes há de prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão o quê? Boas. Porque às vezes no meio evangélico nós temos essa discussão também, de dizer, não, eu já participei em janeiro, os outros também vão participar. E a Bíblia está a dizer, se você semeou de manhã, à tarde semeia de novo. Porque você nunca sabe qual a semente vai gerar resultado para ti. Você nunca sabe qual é a semente que vai gerar fruto ou retorno para ti. Se essa, se aquela, ou nós vamos ter a graça de ver todas as sementes gerarem o quê? Um retorno para nós. Anote aí, nós estivemos vendo Gálatas, e o princípio que Paulo aos Gálatas queria ensinar é que nós vamos colher na proporção, não sei se falei a palavra correta, daquilo que nós semeamos. Hello? Na jornada da vida os homens colhem na proporção daquilo que nós semeamos. Primeiro. Segundo, eu quero que toda a igreja perceba que semente e semeadura não é um princípio que o pastor Elcio criou e inventou. Sementes e semeaduras são é um princípio universal. Funciona em Angola, funciona no Congo, funciona na China, funciona na Rússia. Só é necessário que alguém esteja disposto a quê? A cumpri-lo, a vivê-lo. Hello? Funciona em qualquer parte do mundo. É um dos princípios, na verdade, o princípio da semente e da semeadura é um dos princípios mais poderosos que Deus deixou à nossa disposição. E quando o pastor fala que nós vamos colher na proporção daquilo que nós semeamos, aqui eu quero descortinar para percebermos, eu não estou a dizer que você plantou no sentido natural ou literal, você plantou uma semente, você vai ter uma colheita.
somente. Não, porque nós sabemos que quando vamos para o campo no sentido natural, nós plantamos, vamos lá, um caroço, vou usar essa expressão, amém? Um caroço de manga. Mas nós não colhemos uma manga. O que é que nós colhemos? Árvores. E essas árvores têm a capacidade de muitas das vezes nos darem várias mangas durante vários anos. Hello? Aqui a questão da proporcionalidade não é no sentido literal. Por exemplo, se nós plantarmos uma semente por cada buraquinho que cavamos, mas num campo de 1 hectare, suponhamos que, nem sei quantos caroços de manga dá para colocar no hectare, mas vamos deduzir que num hectare dá para colocar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 caroços de manga. Quando chegar o tempo da colheita, nós vamos colher 5.000 caroços de manga? Não. Nós vamos colher milhares e milhares e milhares de mangas. Então, quando a Bíblia nos diz que vamos colher o que plantamos, proporcionalmente não é no mesmo número. Eu pensei que eu ia ouvir um amém. Um amém. Porque as sementes, veja, uma das coisas que as sementes, um dos poderes da semente, aliás, é que ela tem o poder de se multiplicar quando ela é enterrada. A semente se multiplica quando ela é semeada. A semente se desenvolve quando ela é o que? Semeada. Jesus veio como um sacrifício, como filho unigênito, e comprou para nós, ou melhor, comprou para Deus todos nós que tornamos o que? Filhos do mesmo Pai. E para que isso acontecesse foi necessário uma única semente. Foi necessário um único sacrifício. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que Cristo, como sacrifício, comprou com seu sangue para Deus o quê? Povos de todas as tribos, raças e nações. Porque toda a semente ela está programada para fazer o quê? Para se estender, para se multiplicar, para se esticar, para se alargar. Eu posso orar para alguém nessa manhã? E eu oro que no nome de Jesus, cada semente que você já lançou, cada semente que você vai continuar a lançar na jornada da vida, que ela se estique, que ela se multiplique, que ela se alargue, que você possa ter testemunhos contínuos da vida e do poder da semeadura no nome de Jesus. Alguém me dá um amém? 2 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. 2 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor aqui, falando o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios: e digo isto, que o que semeia pouco, o que é que vai acontecer com ele? Pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, o que é que vai acontecer com ele? Em abundância ceifará. Ou seja, nós não podemos plantar em 1 hectare e querer ter colheita de 10 hectares. Hello? Nós não podemos plantar na dimensão de 10 hectares e querer que o nosso retorno a título de colheita seja na dimensão de 100 hectares. A nossa colheita, anote isso e guarde na tábua do teu coração, a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. A nossa colheita é proporcional à nossa semente. O poder que está na semente é exatamente que ela, quando morre, ela está programada para gerar algum resultado para mim e para ti, no nome de Jesus Cristo. Versículo do número 7. Cada um contribua segundo propôs aonde? No seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria. Não fica casmurro. Traz o dízimo, traz a oferta. O coração começa a sentir frio, começa a tremer. Eu fui agora a terminar o trabalho que o meu pai estava a fazer. Fomos assistir o culto das 6. E no final do culto falávamos com alguém e a pessoa dizia: pastor, eu na quarta-feira, porque veja, esse trabalho que o meu pai esteve a fazer durante essa semana é um trabalho de sacrifício. O tema do trabalho era sacrifício para um novo tempo. Então, desde o princípio nós sabíamos que nós teríamos que semear, que nós teríamos que sacrificar. Amém? Eu, o pastor, a igreja e etc, etc. Nós sabíamos que teríamos que fazer também a nossa semente, o nosso sacrifício.
E ficou perceptível ao longo da jornada, até porque no domingo passado meu pai já havia introduzido isso, que a igreja ia sacrificar. E a pessoa que falou conosco no final do culto disse: pastor, eu na quarta-feira passei mal, na sexta-feira passei mal de novo. Agora sim, no meu coração eu só estou a dizer: vocês são assim, quando ouvem dinheiro, quando ouvem que vão semear, até ficam doentes no culto. Veio no culto do sacrifício, começou a passar mal no culto do sacrifício, ficou triste, começou a vomitar, senti calor, mas eu em casa estava bem. Cheguei no culto, no meu coração, é a palavra. O povo não gosta, nem todos, glória a Deus. Eu testifico sempre, eu tenho filhos generosos nessa casa. Eu tenho filhos generosos nessa casa. E não estou a falar, eles nem são milionários, mas você percebe a fidelidade deles aonde? No pouco. Hello? Então, o que a Bíblia está dizendo? Não fica triste quando chegar o momento do quê? Da semeadura. Ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com quê? Com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para o quê? Para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça fez o quê? Permanece para sempre. Vamos lá, eu quero que toda a igreja, versículo do número 6, por favor. Versículo 6, toda a igreja, 1, 2, 3. Pouco, amém, em abundância. O princípio que extraímos daqui qual foi? É que nós colhemos no quê? Na proporção daquilo que nós semeamos. Nós colhemos na proporção daquilo que nós semeamos. Por que que nós semeamos? Quando você entra para essa igreja e você lê a placa que tem um dos valores sobre o qual nós nos movemos como ministério, está escrito lá semente, e depois tem uma pequena descrição. Quem tem de cor a descrição? Essa descrição é a razão principal pela qual nós semeamos. Qual é a descrição? O que está na descrição? Semeamos para fazer o quê? Não está escrito lá? Lá não está escrito nada? Até onde eu saiba, nesse quadro era para estar escrito, e acredito que está escrito: nós somos um povo que semeamos destemidamente para o avanço do reino. Então, anote aí o porquê que nós semeamos. A primeira razão pela qual a igreja semeia é para que o reino de Deus continue a avançar. O principal propósito pelo qual nós como igreja somos chamados e desafiados pelas escrituras a semearmos é para que a igreja continue a fazer o quê? A avançar. Porque renda se paga com dinheiro, som se paga com dinheiro, salário se paga com dinheiro, câmeras se compra com dinheiro, telas, televisões, instrumentos compram-se com dinheiro. Até os eventos que as igrejas realizam, às vezes você vê: não veio um pastor convidado, tem que levar oferta. Digam amém. Veio um músico convidado, tem que levar oferta. Não, houve vigília das mulheres, gastou-se para fazer o evento, para fazer o encontro, para fazer o culto. Então, a concepção do de graça a receber e de graça a dar, as pessoas entendem de forma completamente diferente. Ou seja, o evangelho recebemos de graça, a palavra, mas esse evangelho que recebemos de graça e pela graça tem custos para ele ser o quê? Difundido. Se não houvesse oferta, nós não teríamos o privilégio de nos congregarmos, aqui nessa manhã como irmãos. Porque as cadeiras que nós estamos sentados, nós não fomos lá e dissemos: Jesus é o Senhor, dê-nos cadeira agora. Alguém deu dízimo, alguém deu oferta. Aliás, nós temos algumas cadeiras que inclusive foi o povo que contribuiu. Não foi isso? E nós tivemos que ir para a loja fazer o quê? Compramos com oração em línguas? Com money. Então, a principal razão pela qual nós semeamos é para que o reino de Deus continue fazendo o quê? Avançar.
Nós estamos com uma agenda e com um programa de agora sairmos um pouco das quatro paredes e fazemos eventos fora da igreja, eventos fora de Luanda. A pastora esteve no Mochico, o pastor tem agenda para voltar para o Mochico e temos aí uma agenda para outras províncias do território nacional. Esses lugares, nós, diferente dos bruxos, não vamos com vassoura. Vamos ter que ser levados nas asas da TAG. Alguém diga amém. E a TAG não é do meu pai. E até onde eu saiba, não é do pai de ninguém aqui. Oh, não disseram amém. De quem é o pai? De quem é o pai? Por favor, o filho do dono da TAG, no final do culto, venha falar com o pastor. Estamos a precisar da sua ajuda. Hello? Então, quando nós chegamos lá e dissemos assim: olha, nós queremos ir para Malange. Quantos bilhetes, pastor? 10. Ok. O senhor não vai dizer toma. O senhor vai dizer o quê? 10 bilhetes na data de... É econômica, sim. Econômica. E ele vai nos dar fatura. E essa fatura nós não vamos pagar com oração em línguas. Eu não vou ligar para os obreiros e dizer: subam ao monte no sábado e declarem, essa fatura está paga. Vamos ter que pagar com money. Então, coloca na tua cabeça, no teu coração, a principal razão pela qual nós semeamos é para permitir que a obra de Deus continue sendo realizada. E veja aí, não realizada de qualquer jeito, não realizada de qualquer forma, mas a ser realizada com o máximo possível de excelência. Hello? O máximo possível de quê? De excelência. Por que nós semeamos? Nós também semeamos como sinal de gratidão a Deus. Porque ouça o que eu vou falar e anote isso que eu vou falar. Não há nada que a gente vai dar a Deus que não tenha sido Ele que nos deu primeiro. Não é força do meu braço, não é o fungo que te colocou em pé. E eu estou a dizer isso porque eu já fiquei dias sem comer, dormi, acordei dias sem comer, em jejum, obviamente. Dias sem ter colocado nada sólido. E faço isso todos os anos, várias vezes. 3 dias sem comer, 2 dias sem comer, várias vezes. Durmo e acordo, e para mim é a prova clara de que não são, obviamente que se eu me esticar, poderei, hello? Mas o que eu quero passar aqui é o quê? Não é o que comemos ontem que nos permitiu acordar hoje. Há algo sobrenatural a dar vida e sustento a esse corpo que está aqui nessa sala. Então não há nada que a gente vai dar a Deus que o Senhor não nos tenha dado o quê? Primeiro. Nós tivemos aqui testemunhos de pessoas que dizem: a porta do emprego se abriu, a promoção chegou, o emprego chegou, e etc, etc. Talvez alguém queira até dizer: não, é porque ele é inteligente, é porque ele se formou. Esse cérebro que pensa, quem colocou nessa cabeça? Não há nada que nós vamos dar a Deus que Ele não nos tenha dado o quê? Primeiro. Eu fui promovido, eu estava a ganhar 5, agora eu ganho 10. E você acha que é só porque você é inteligente? Deus te deu e nos deu um instrumento para processarmos o quê? A inteligência. Deus é que faz essas pernas se moverem, esse braço se moverem. Porque veja, a Bíblia fala que nós temos medo daqueles que podem ferir o corpo, mas temos que temer aquele que fere a alma. Se Deus decidir nos tirar da terra agora, Ele consegue nos tirar todos da terra agora. Ouça o que eu vou falar: o diabo não ceifa com a minha e com a tua vida. Não porque nós somos santos e perfeitos, mas porque Deus não permite que Ele ceife com a nossa vida. É só nós olharmos para a vida de Jó e vamos perceber que Satanás tentava adentrar e tocar a vida daquele homem, mas ele percebeu e ele disse: não lhe colocaste um cerco de bênção. O teu cerco não está sobre ele. Quer dizer que o inimigo muitas das vezes tenta, mas o cerco protetivo do Senhor está sobre nós. E esse cerco que não permite que qualquer e todas as agendas do inimigo contra nós prosperem e prevaleçam. Quantos de nós estávamos aqui que já fomos marcados de morte? Quantos de nós estamos aqui que passamos por situações de saúde que nós literalmente dissemos: hoje é o meu último dia, essa semana a minha vida acaba. Mas quando menos esperávamos, nós vimos a restauração divina tocar o nosso corpo. Não há nada que nenhum ser humano vai dar e fazer por Deus que o Senhor não tenha feito ou dado a Ele primeiro. Então, quando nós semeamos para o avanço do reino, nós semeamos como sinal de gratidão a Deus. Porque é Ele quem nos dá o fôlego, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá força, é Ele quem todos os dias devolve a nossa alma ao nosso corpo.
Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Então vamos lá acelerar por conta do tempo. Hoje eu quero falar sobre 3 categorias. Ou seja, eu quero falar sobre semente. E quero dividir. Na verdade nós dividimos as sementes em 3 categorias para aclarar o nosso entendimento. Porque eu dizia que é fundamental fazermos tudo o que fazemos com certo entendimento. É fundamental que tudo como cristão, tudo que nós vamos fazer como cristão, que a gente saiba os fundamentos do porquê daquilo. E por que esses fundamentos são importantes? Veja aí, primeiro, não só por conta do fazer, mas por conta da defesa da tua ideologia. Hello? Hello? Então veja aí, 3 categorias de sementes. A primeira categoria das sementes, anote aí, é aquilo que em teologia é definido como as sementes de aliança. Sementes de aliança. Nas sementes de aliança nós temos 2 sementes, que são os dízimos e as primícias. Aleluia. Gênesis capítulo número 14, versículo número 20, a Bíblia fala que Abraão foi ao encontro de Melquisedeque e ele apresentou a Melquisedeque o dízimo de tudo, e Melquisedeque o abençoou. Malaquias capítulo número 3, versículo do número 8 a 10, a Bíblia vai falar que Deus, por meio do ministério do sumo sacerdote, exortou: trazei o quê? Os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. E ali vai ficar bem claro o propósito do porquê a igreja precisa de sementes, para que ela consiga o quê? Se manter, para que ela consiga se desenvolver, para que ela consiga cumprir a sua agenda na terra da forma mais eficaz possível. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja o que? Sustento, mantimento na casa do Senhor. E Deus vai deixar aí uma condicionante, que é a condicionante de que o devorador só é repreendido por conta disso. E vocês só podem fazer prova de mim se vocês não me tiverem a roubar nos dízimos e nas ofertas. E depois há uma discussão que se levanta no meio evangélico, porque algumas pessoas disseram: mas Jesus não disse que nós temos que trazer ofertas, os dízimos, desculpem, mas Jesus também não disse para nós não trazermos. Mateus capítulo número 23, vamos lá bem rápido. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Bem rápido. Dê um microfone na irmã, faz favor. Na irmã Diário. Bem rápido, bem rápido. Assim diz a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Calma aí. Qual é a interpretação que vocês estão a tirar dessa passagem? Vocês são inteligentes, vamos lá. Eles davam dízimo de tudo, mas estavam a falhar no cumprimento de algumas coisas. E Jesus estava a dizer o quê? Porém, vocês devem cumprir isso, mas não ignorar aquilo. O que isso significa? Interpretação do texto. Diga. Devemos dizimar tudo que passamos pelas nossas mãos. Amém. Está correto esse pensamento também. O outro pensamento qual é? Ou seja, o que Jesus estava a dizer para Jesus nunca disse parem de dar dízimo. O que Jesus estava a dizer é: continuem a dar o dízimo, mas não deem só o dízimo. O que Jesus estava a dizer a eles é: vocês não podem se arrogar melhores e maiores do que os outros só porque vocês dão dízimo e não fazem outras coisas. E talvez hajam pessoas que não estejam o quê? A dar o dízimo. Jesus nunca disse em circunstância alguma parem de dar o dízimo. Antes, pelo contrário, Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque eles ignoravam a fé, porque eles ignoravam a misericórdia e eles ignoravam o juízo. E achavam que o dízimo era a solução para tudo.
Porque o princípio estava a ser bem cumprido. Era o quê? Eles davam o dízimo aqui parafraseando, eles davam o dízimo de tudo. O dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, e etc, e etc. Eles davam a 10ª parte. Pode sentar, filho, obrigado. Eles davam a 10ª parte de tudo que eles recolhiam, de tudo que passava pela mão deles, e eles estavam a falhar alguns princípios. Então a exortação de Jesus é: não deem só o dízimo. Jesus nunca disse parem de dar o dízimo. Quando vocês estão aqui, já viram discussões na internet, no Facebook, de pessoas a falar para parar de dar o dízimo, porque nós já não estamos no templo, o templo já não existe, que o dízimo é da lei e nós estamos na graça. Quem já viu discussões como essa, levanta a mão. Quem também já viu discussões como essa e disse: é verdade, eu já não tenho mesmo que dar o dízimo, levanta a mão. Ei, arrepreendido no nome de Jesus. Então vocês, quem está vos instruir é o pastor do